Olá pessoal, eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu vou mostrar as 5 melhores mortes da franquia Pânico. Mas antes de eu falar quais foram as melhores mortes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, quando a gente fala de filme de terror slasher, duas coisas vêm logo à nossa mente: as mortes e o serial killer mascarado. Afinal, todo bom filme de terror slasher tem um serial killer mascarado ou no corpo de um boneco como o Chuck, né? Mas na verdade sempre temos aquele serial killer que quer matar todo mundo ou só aquelas pessoas certas. Às vezes nem é todo mundo, só quem cruzar o seu caminho ou só aqueles daquela rua. Enfim, todos eles têm alguma, vamos dizer assim, motivação de estar matando. Seja ela uma boa motivação ou uma motivação não tão boa, mas eles sempre têm um motivo, uma razão de estarem fazendo aquilo. E uma coisa que a gente sempre lembra em filmes de terror slasher são as mortes. As mortes também têm que ser tão boas quanto aquele assassino mascarado. Sim, porque se a morte for, né, aquela coisa que não interessa, por que eu tô vendo aquele filme, né? Eu quero ver aquele filme porque eu quero ver sangue, eu quero ver mortes, né? Então, filme de terror slasher tem que ter boas mortes. E na franquia Pânico, nós temos isso. Então, eu vou falar aqui pra vocês as 5 melhores mortes, na minha opinião, da franquia Pânico. Mas eu não vou colocar em ordem, assim, quinta, quarta, terceira, etc. Não. Eu vou colocar por ordem dos filmes. Tá? Então eu vou começar falando sobre as melhores mortes que aconteceram no Pânico 1. Pra mim, o primeiro Pânico é o melhor até hoje. E depois, em segundo lugar, o Pânico 5, que na verdade só tem o Pânico, né? O 5 ficou mais por conta da gente, porque ele é o 5º filme, né? E esse filme foi tão bom, né? E eu tenho até review aqui no canal, se vocês quiserem saber mais. Bom, mas vamos parar de enrolação e vamos falar das mortes. Bom, não tem como falar do primeiro filme do Pânico sem lembrar da morte da Casey Becker, a personagem da Drew Barrymore, a primeira morte do filme. Sim, todo filme Pânico tem aquela morte arrasadora de abertura. E a melhor, obviamente, é a da Casey Becker. É a primeira. A gente não estava esperando por aquilo. E realmente foi uma sensação. Não tem como falar de Pânico sem falar da morte dela. E toda a construção que foi fazendo, dela atendendo ao telefone, fazendo pipoca, respondendo sobre filmes de terror, depois descobrindo que seu namorado vai morrer ali do lado de fora se ela errar. Aí ela erra a questão do filme, né? Porque no primeiro filme de Sexta-feira 13 não era o Jason que era o serial killer matador lá, era a sua mãe. Mas ela, vamos dizer assim, esqueceu disso ou não viu o primeiro filme e acabou errando, o que causou a morte do seu namorado. Obviamente, depois que ela errou, ela ia ser punida. E aí Ghostface entrou em ação, correndo, perseguindo ela, dando facadas e depois terminando estripando ela e pendurando ela na árvore, para o horror dos seus pais, que a viram morta quando chegaram, né? Uma morte bem aterrorizante de abertura, que eu lembro até hoje, né? Desde 97, eu acho que isso me lembra muito Pânico, então eu não poderia editar aqui. Outra morte que eu acho, assim, icônica em Pânico é a morte da Tatum, a melhor amiga da Sidney, né? Eles fizeram aquela festinha na casa do Stu e aí ela foi pegar a cerveja lá na garagem. Chegando lá na garagem, né, quem aparece? O Ghostface, que a ataca. Primeiro ela não acredita que é o verdadeiro Ghostface, aí quando ele passa a faca no braço dela, ela já viu que é verdade. E aí ela entra em luta contra o Ghostface. Ela usa as garrafas para atingir ele e tal. Eu falei assim, isso menina, você vai conseguir se salvar. Foi uma bela luta. Ela lutou bastante pela sua vida. Mas aí o que ela resolveu fazer? Burrice! Ela quis sair, né, pela aquela saidinha de cachorro da porta da garagem. Ficou entalada ali. E aí o que o Ghostface fez? Subiu a porta da garagem e aí ela morreu ali, esmagada pela porta da garagem. Quer dizer, né, ela teve seu pescoço quebrado, esmagado, bem ali, porque ela ficou presa, né? Então,
coitada dela, né? Ela não teve uma ideia tão inteligente assim, mas eu acho que não tem como não lembrar dessa morte. Outra morte memorável também do primeiro Pânico é a morte do Stu, né? A Sidney entra em luta contra o Stu, a nossa maravilhosa Final Girl. E aí o que ela faz? Joga a televisão na cara dele. Sim, a morte dele é ser esmagado pela televisão. E eu achei assim uma morte muito curiosa, sabe? Eu nunca imaginei que iriam colocar isso. Tudo bem que nós temos uma morte do Fred, né? A morte lá do personagem do Johnny Depp, que cai a televisão também, ele é engolido pela cama, depois vem aquele vulcão de sangue, mas é bem diferente dessa, né? De igual só tem a televisão, que na verdade no Fred não foi nem isso, foi um detalhe. Mas nessa realmente causou a morte do Stu. E o Stu morreu com a cabeça esmagada por uma televisão. Né? Eu achei assim tão original que ela não poderia faltar aqui nessas 5 melhores mortes de Pânico. Bom, em Pânico 2 também teve 2 mortes que eu achei memoráveis. A morte do casal logo da abertura. A primeira morte, geralmente a primeira morte de Pânico sempre é muito bem cuidada, muito bem feita. E essa não seria diferente. Nós temos 2 namorados que foram ver o filme Facada, que saiu nos cinemas. E aí temos várias pessoas mascaradas com a máscara do Ghostface no cinema. Aí a Marie vai comprar pipoca, enquanto o Phil vai até o banheiro. E aí ele começa a ouvir um barulho. O que ele faz? Bota a orelha assim pra escutar melhor e aí toma uma faca na orelha do Ghostface. Exatamente, ele morreu esfaqueado no ouvido. Exatamente. Isso mostra que a curiosidade matou o gato. Exatamente. Eu acho que eles usaram esse ditado popular nessa cena. E depois nós vemos a Marie voltando ao seu lugar para assistir o filme e aí ela é esfaqueada, pede ajuda. Mas ninguém acha que é verdade, né? Porque está num filme de terror, uma porção de gente ali fantasiada e tal. Só que ela consegue chegar lá na frente da tela sangrando é que todo mundo vê o que realmente está acontecendo. Uma morte que foi impactante. E sempre que fala de Pânico 2, qual é a morte que eu lembro? Dos 2. Então está aqui essa morte, essas 2 mortes, né? Que vamos dizer assim, foram tipo um 2 em 1, porque foram a primeira morte, né, do Pânico 2, e que eu acho que foi, assim, muito bem elaborada, original, e é uma morte que eu me lembro. Então, pra mim, ela é uma das melhores mortes da franquia Pânico. Bom, e a quinta morte da franquia Pânico, lógico, eu teria que falar do último filme, né? Do quinto Pânico, né? No Pânico 5, nós tivemos mortes maravilhosas, muito bem feitas e mortes bem mostradas mesmo, gargantas cortadas. Mostrava muito sangue, mostrava o corte, mostrava muito bem. Todas as mortes foram muito bem feitas. Mas eu não posso falar aqui de todas as mortes desse filme, senão eu vou ficar aqui falando um tempão e nem vocês vão aguentar ver esse vídeo de tão longo que vai ficar. Então eu vou falar de uma morte só. A morte que me impactou bastante, que eu gostei muito, e eu vou contar por quê. É quando a Sam luta com o seu namorado, quer dizer, ex-namorado, porque na verdade ele é um psicopata serial killer que tava matando todo mundo. O Jack, apesar de eu ter gostado muito do personagem do Jack, ele era meio doidinho, né? Ele queria matar todo mundo só por causa dos filmes Facada, né? Que não estarem tão bons e tal, nas suas continuações. Então ele quis fazer, vamos dizer assim, um novo filme Facada, né? Matando outras pessoas. Então ele entra em luta, né, corporal com a Sam. E lógico que a Sam iria perder, né, gente? Mas aí o que acontece? Ela vê o seu pai serial killer. Sim, o seu pai, que era o serial killer, que era o Ghostface lá do primeiro filme, que era o Billy Loomis, o namorado da Sidney, né? E o Ghostface também lá do primeiro Pânico. E aí, né, ela vê o seu pai serial killer, e aí ele mostra onde tá a faca. Então ela vira para o seu ex-namorado serial killer. Nunca se meta com a filha de um serial killer. E aí ela vai lá e enfia a vaga aqui, que entra aqui, sai por aqui. Impressionante, eu fiquei, nossa, né? Eu gostei bastante dessa morte. Ela foi lá, pum, enfiou a faca nele. Depois
cortou o pescoço dele e enfiou várias facadas nele. Ele morreu de múltiplas facadas em vários lugares, porque a menina não parou de esfaquear o homem, né? Ela ficou com muita raiva dele, né? E com razão, depois de tudo que ele fez, né? Eu achei, assim, que foi, além de ter sido uma morte impactante, que foi bem mostrada, que teve muito sangue, também nós tivemos a participação, né, do Billy Loomis, né, que é o pai dela, que era o serial killer do primeiro filme. Então, essa é uma morte que eu lembro logo. Pânico 5, eu lembro dessa morte, né? Nós temos várias coisas muito interessantes no filme Pânico 5, mas pra mim acho que a morte que eu lembro mais, que me impactou mais e que assim, Pânico 5 é essa morte. Então, por isso que eu tô trazendo ela aqui. E eu quero saber de vocês, quais são as melhores mortes da franquia Pânico para vocês? Deixe nos comentários. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Vamos discutir aí quais foram as melhores mortes da franquia Pânico. Não deixe de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!